Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Aqui é o professor Felipe. Tudo bem com vocês? Estou gravando aqui mais uma videoaula, tá? Para vocês de filosofia, tá bom? Vamos aqui começar continuar falando lá do assunto da espontânea filosofia, né? Utilizando um pouco do Gramsci também, vamos ver. Mas dessa vez vamos ver aqui, como a gente pode notar no primeiro slide, né? É um tema, né? E a gente já tem uma pergunta, né? Somos todos filósofos? Né? Então esse vai ser o tema da aula, né? Vai girar em torno disso. Nós vamos entender, né, como se pode filosofar, né? Se todos nós podemos filosofar, né? O que é o filosofar técnico, né? Como que é essa diferença entre filosofar espontâneo e o filosofar propriamente dito. Né? Então, para isso eu trouxe aqui para vocês a imagem, né, de vários filósofos que exerceram filosofar propriamente dito, que é isso, é como se fosse a filosofia, digamos assim, profissional, né, de quem estudou, né, o filósofo, né, conhece os métodos, todos os sistemas de racionalidade e tudo mais, que pode sistematizar o pensamento e criar e administrar o pensamento filosófico melhor, tá? Então vocês têm vários filósofos aqui, né? Voltaire, você tem Karl Marx, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, perdão, Schopenhauer, né? Simone de Beauvoir, Nietzsche, tem vários, né? Aqui, né? Bossuet, Foucault, né? São pessoas que fizeram filosofar propriamente dito, né? Muitos até criaram vários sistemas filosóficos. Né? Então, vamos para o próximo slide. Aqui. Precisamos deixar bem claro, né, a diferença entre filosofar espontâneo e filosofar propriamente dito, né, que é o que eu falei que venho falando aqui para vocês. Né? O filosofar espontâneo, né, gente, é encarregado de reflexões espontâneas, né, com um senso comum, né, que é diferente do pensamento filosófico. Né? O senso comum ele não tem, às vezes, dados, critérios, né, concretos, né, muitas vezes não carrega a totalidade da verdade. Né? Então, ele vem carregado, né, com esse senso comum, essas reflexões espontâneas, né, elas vêm com esse senso comum, né, e são diferentes do pensamento estruturado, filosófico, exercido pelos filósofos. Né? Um não é superior ao outro, o pensamento. A gente não quer mostrar um sentimento de superioridade. A gente não quer fazer esse tipo de distinção. Mas mostrar que são coisas diferentes. E que muitas vezes o pensamento filosófico nasce desse filosofar espontâneo. Então veja, muitas vezes você faz reflexões no seu dia a dia, que não é um filosofar propriamente dito, são reflexões, né, que tem um teor assim de filosofia, mas você não está filosofando, você está fazendo reflexões espontâneas, né, o filosofar espontâneo ali. Né, e você pode pegar essas reflexões, filosofar espontâneo, e transformar no filosofar propriamente dito. Né. Você pode fazer um curso de filosofia, né, aplicar um método e tudo mais. Né, enfim, muitas questões nascem às vezes das reflexões espontâneas, né, e a gente analisa elas no filosofar propriamente dito, com o pensamento filosófico, tá bom? Vamos para o próximo slide, tá? E nós vamos falar, lembrar lá do Gramsci, né? Lembrem, um filósofo italiano, né? Ele vai falar um pouco do filosofar técnico, né? O filosofar propriamente dito que a gente está falando, né? O filósofo profissional, né, pensa com o maior o que? Rigor lógico para o Gramsci, né? O filósofo ele tem mais lógica, ele pensa mais na lógica, né? Mais sensato, né? Tem mais coerência, né? Tem um espírito de sistema, né? Então pode ter mais
o espírito de sistematizar as coisas, né? Já tem a familiaridade com isso, né? E tem também conhecimento da história do pensamento. Então tem que conhecer as outras filosofias, a história do pensamento, né? Então precisa-se de todo esse preparo, né? Atualmente, né, esse preparo é oferecido, né, nas graduações, né, nas faculdades de filosofia, né? E aí você faz o curso, né? E certificado, né, logicamente que no Brasil pelo MEC, né, não existe nenhum outro tipo de curso de filosofia, né, sem ser certificado pelo MEC que seja confiável, né? Então você faz esse curso e aí você pode filosofar, digamos assim, profissionalmente, né, tecnicamente, assim, como o Gramsci aqui diz, né? E você vai ter todos esses conhecimentos, né? Eu, por exemplo, né, tive filosofia também na faculdade, né? Então, nós podemos fazer essas distinções aí, também se apoiando no Gramsci, tá? Que fala um pouco do filosofar técnico. Vamos para o próximo slide e nós vamos falar aqui um pouco de outro filósofo, tá? Demerval Saviani, tá? Que nasceu em 1943 e está vivo. Geralmente os estudiosos, os teóricos que a gente vê, a maioria já morreram, né? Mas esse aqui está vivo ainda, tá? Firme e forte. E ele fala sobre um pouco das exigências da reflexão filosófica, né? Então, vejam, tem diferença, né? Não basta só filosofar espontaneamente, você tem que ter todo um método, um preparo, né? Essas questões, né? E ele diz o seguinte, que a filosofia é uma reflexão sobre os problemas da realidade. Por isso ela precisa ser radical. O que é? Que é preciso que se vá às raízes das questões, até os fundamentos. Então ela precisa ir até o início do negócio, até os fundamentos ali para descobrir as coisas, tá? Rigorosa, usar rigor, sistematizar segundo métodos determinados, tá? Então tem que usar método, tem que ter metodologia, tem que ter rigor, sistema. Não pode só simplesmente, vou analisar a vontade do jeito que eu quero. Não, você tem que ter um método, um sistema, segundo Demerval Saviani aqui, tá bom? E também a filosofia tem que ser de conjunto, ou seja, relacionada ao contexto que está inserido, né? Tem que usar para aquilo que você está falando, né? Para o que você está analisando. Tem que direcionar a filosofia, tá bom? É o que o Demerval Saviani nos fala, tá? Vamos para o próximo slide. Nós temos aqui mais uma filósofa, né? A Marina Garcés, né? É uma filósofa da cultura espanhola, né? E ela diz o seguinte, né? A filosofia não é útil ou inútil, é necessária. Então, vamos imaginar como que é a filosofia na prática, né? Nós estamos aqui falando, né, de filosofia espontânea, diferenças entre filosofia espontânea e filosofia profissional, né, falando de Gramsci, Demerval Saviani, mas enfim, como que é usar essa filosofia aí profissional aí na prática, né? Ou mesmo parte dela, né? Você próprio pode também, né? Desde que se apoia, né, nos métodos coerentes, né, estude realmente os teóricos, né, e os métodos que eles proporam, né, utilizar a filosofia, né, para a prática. Né. Lembre-se também lá que o Gramsci disse que todos os homens são filósofos, né, nascem filósofos. Né. Então, não é porque você não fez um curso de filosofia que você não pode também usar os métodos, né, dos filósofos, né, as análises, os pensamentos filosóficos também. Né, experimente sempre estudá-los e ou colocá-los, tentar colocá-los em prática. Isso é muito importante, a gente fazer esses exercícios. Né? Por quê? Porque na prática isso vai ajudar muito a gente. Né? A gente sempre põe isso em prática. A filosofia, aliás, todas as disciplinas, né, que nós estudamos na escola, elas têm que ser colocadas, elas têm que ser estudadas para nos ajudar no dia a dia, né, para ser colocadas como objetos de ajuda, né, para fazerem sentido na nossa vida. Né?
Então use também a história, a sociologia, a filosofia com esse objetivo. Então a filosofia, na prática, vamos ver aqui no outro slide, né, como é de fato, né, próximo slide, né? A filosofia, ela pode te ajudar a lidar com várias questões que estão presentes na sua vida, né? Tem até uma atividade que eu pedi para vocês refletirem sobre isso, né? Por exemplo, em quem devo votar, né? A filosofia ela te ajuda a tomar as decisões corretas. Então você pode utilizar a filosofia para escolher em quem votar, por exemplo, ver se a ética do candidato está tudo ok, está tudo certo, né, quais foram as decisões do candidato, se realmente vale a pena, né, se não é um erro, porque a gente vê e a gente sabe, né, principalmente agora, né, que uma eleição pode causar sérios problemas para o nosso país, né? Então, nós podemos utilizar da filosofia, por exemplo, para votar corretamente. Nós podemos também utilizar da filosofia para pensar sobre como encarar a morte, a morte que é uma coisa que nos acompanha desde sempre, mas que mesmo assim nos causa tanta confusão e dor até hoje. Então nós podemos utilizar a filosofia, há vários filósofos que falam sobre a morte, a questão de morte, tá? Então nós podemos utilizar isso. Nós também podemos falar de quais são meus deveres enquanto cidadão, né, os nossos deveres enquanto cidadão, podemos refletir sobre isso. Também existem partes da filosofia que abordam essas questões, né, ou também como tomar as decisões corretas, né, nas relações humanas. Existem várias relações humanas complexas, né? A vida não é simplesmente você viver, né, sem pensar nas consequências, né, dos seus atos, das suas decisões. Você tem que pensar nessas decisões. E a filosofia, a ética, a moral, ela vai te ajudar muito nisso também. Tá? Então a filosofia vai te ajudar muito nessas questões, tá? De tomar decisões, de refletir sobre questões de sentimentos, pensamentos, né, causas, enfim, né, várias coisas. Tá? Então a filosofia ela é muito útil para a gente, tá? No nosso dia a dia. Imaginem uma sociedade sem filosofia. Tá? Vamos para o próximo slide. É exatamente isso que vocês vão fazer na atividade, tá? Eu vou ler aqui com vocês. Com base no nosso conteúdo trabalhado, construa uma produção de texto ressaltando as características de um possível mundo sem a presença da filosofia. O que você pensa que a falta dela no mundo poderia ocasionar para nós e a nossa sociedade? Então imaginem aí, acabou a filosofia. Na verdade nem existe a filosofia, né? Nunca existiu. Ninguém criou a filosofia, não desenvolveu nada. Como o mundo iria ser sem a filosofia para vocês? Quero que vocês escrevam uma reflexão, façam aí uma produção de texto sobre isso, que vocês pensam como o mundo seria, tá, se não existisse a filosofia para nos amparar a nossa sociedade, tá? Lembre-se que a filosofia nos ajuda a refletir muito sobre a nossa existência, tá? Sobre os nossos problemas, sobre como devemos agir na sociedade, sobre quais decisões devemos tomar, tá bom? Então, como seria a nossa sociedade sem a filosofia? É isso que eu quero que vocês façam, tá? Aí a gente combina pelo WhatsApp como fazer as entregas dos trabalhos, tá bom? Eu desejo para vocês tudo de bom, bons estudos, não saiam de casa, tá? Usem máscara, álcool em gel e até mais.